Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, estou falando através da rádio web, rádio online Resgate Sem Fronteiras. O nosso endereço é resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Tu entra lá na internet e digita, pode colocar direto no Google, resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Tecla Enter e tu já vai cair direto na nossa rádio. A gente traz palavra do Senhor, estamos semeando as boas novas, louvores, notícias, atualidades, tu encontra aqui, na Rádio Resgate Sem Fronteiras. Amém? O programa é Peniel, lugar de encontro com Deus, vai ao ar todos os dias da semana, de domingo a segunda, todos os dias às 18 horas aqui na nossa rádio. Amém? Se tu perder algum programa e quiser assistir, tu nos encontra lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aí tu entra direto na nossa página. Entrando lá, eu vou pedir para te inscrever, né? Clica no sininho para não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas, de nenhum dos nossos programas e divulga. Conta para tua irmã, para o teu irmão, para a igreja, tá? Para aquela pessoa que está precisando de uma palavra, de uma oração, que através aqui do programa Peniel, nós queremos chegar na tua vida, em nome de Jesus. Gente, para tu entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99670 8990. Amém? Temos também o e-mail resgatesemfronteiras@gmail.com. E preciso falar rapidamente dos nossos amigos e patrocinadores aqui da Rádio Resgate Sem Fronteiras e do programa Peniel. O RIG Ar-Condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato através do telefone DDD 54 98 151 5525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eles ministram cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros. Te informa, todos eles reconhecidos pelo MEC e todos eles disponíveis em EAD, à distância, minha irmã. O DDD é 54 99931 8699. Amém? Então, dados nossos recadinhos, quero ir direto para a nossa conversa de hoje, né? Quero dizer que eu estou falando com vocês aqui da cidade de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul, é região metropolitana de Porto Alegre, da capital gaúcha, né? Eu não sei de onde vocês estão ouvindo ou assistindo a nossa programação, talvez seja de casa, do hospital, do trabalho, dentro do ônibus, do carro, né? O que eu sei, o que eu tenho certeza é que Deus sabe exatamente o lugar do teu coração neste momento. Amém? E hoje eu quero falar sobre palavras, sobre frases que o mundo trata como poderosas e sobre a única palavra que realmente tem poder para criar, curar e transformar. Fique conosco, abra o coração e, podendo, abra a tua Bíblia também. Amém? Glória a Deus! Então, gente, que fascínio é esse que a humanidade tem com palavras místicas? Isso vem há tanto tempo, está tão enraizado em nós, que a gente não sabe nem dizer, né? Se
Se é nós que temos curiosidade ou se a curiosidade já estava dentro de nós quando chegamos aqui, não é mesmo? Então, eu assisti um vídeo que está rolando no Instagram, no Facebook, nas redes sociais aí, sobre... Espera aí que eu perdi a minha anotação. As palavras que o ser humano busca. Ele busca, através de palavras, controlar o invisível, buscar fórmulas, frases, repetições, que podem se tornar até rituais. Palavras ditas no momento certo, palavras ditas do jeito certo, palavras que prometem mudar a nossa realidade. Né? O exemplo disso, como eu estava falando antes, que está rolando aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu assisti o vídeo, se eu não me engano, foi no Instagram que eu vi, falando sobre a palavra abracadabra. Tu viu já esse rio que está rolando lá no Insta? Então, muita gente acredita que ela venha do aramaico e significa eu crio conforme falo. Tá entendendo? Eles estão dizendo que a palavra abracadabra é uma palavra aramaica e que quer dizer eu crio conforme falo. Mas a verdade é simples e importantíssima. Não existe comprovação bíblica disto. Vamos nos antenar. Não é porque a pessoa está falando que a palavra abracadabra é aramaico, que é o idioma de Jesus Cristo, que essa informação seja bíblica, ok? Historicamente, esta palavra foi usada como amuleto, encantamento, superstição e tentativa de afastar doenças e males. E isso revela algo profundo sobre o coração humano. Eclesiastes 5:7 vai nos ensinar: na multidão das palavras há vaidade, mas tu teme a Deus. Sabe, na nossa conversa sobre a carta de 1 Timóteo, Paulo exortando Timóteo a ele permanecer, que se as pessoas quisessem ir e falar e fazer e acontecer, que elas fossem, mas que ele não. Pois é isso também que Eclesiastes está nos ensinando. Na multidão das palavras há vaidade, mas tu teme a Deus. O problema, gente, não é a palavra em si. O problema não é, sabe, o abracadabra. Não é isso. O problema é em quem colocamos a nossa confiança, aonde está o nosso coração. Quando nós usamos a palavra para fazer fórmula espiritual, isso é um perigo. A Bíblia nos mostra um episódio muito sério sobre isso. Atos 19, quero abrir aqui. Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Atos 19, do 13 ao 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo,
Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Amém? Palavra do Senhor. Está lá em Atos, capítulo 19, do versículo 13 ao 16. Então, o que eles tentaram? Eles tentaram usar o nome de Jesus como uma fórmula. Eles diziam: esconjuramo-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles conheciam o nome, mas não conheciam o dono do nome. E isso faz toda a diferença. E o resultado para eles, os filhos de Seva, foi vergonha, confusão e derrota espiritual. Queridos, minhas irmãs, meus irmãos, isso é tão atual nos dias de hoje. Muitos, centenas de milhares hoje repetem frases, decretam sem direção, usam o nome de Deus sem intimidade. Como assim sem intimidade, Karen? Sem conhecer. Ouviram falar de Jesus, sabem que Jesus morreu na cruz por nós e acabou. Eles não conhecem, eles não têm intimidade com o Senhor. O Senhor, através do seu doce Espírito Santo, não se revelou para essas pessoas. Por quê? Porque a intimidade vem com a prática de estudar a Bíblia, de orar, de jejuar, de estar buscando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não faz isso, não tem intimidade com Deus. E se não tem intimidade com Deus, o Senhor pode até saber quem Ele é, mas Ele não é filho de Deus. Né? Então hoje as pessoas querem ficar repetindo frases, decretar sem direção, usam o nome de Deus sem intimidade, sem conhecimento, sem temor. Palavra sem relacionamento vira ruído. Nome santo usado como técnica se torna um perigo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos estar atentos a isso. Está tendo uma... Eu não sei como é que eu posso chamar, se é uma seita, se é um estudo, se é um grupo de pessoas que chama Ho'oponopono, alguma coisa assim, que eles ficam repetindo. O meu dia vai ser maravilhoso, 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 o meu dia vai ser maravilhoso. Aí eles têm que ficar uns 30 minutos ou mais repetindo aquilo para que o dia deles seja maravilhoso. Mas aí eu te pergunto, no final da repetição, será que o dia deles foi maravilhoso? Será que alguém consegue ter um dia maravilhoso sem a presença do Espírito Santo? Sem Jesus Cristo no coração? Vamos nos atentar. Vamos nos atentar para que o homem está querendo ensinar da sua própria cabeça, da sua própria ilusão de ter conhecimento sem ter a base daquele que tudo criou. Amém? Então, dando sequência, e disse Deus, a diferença absoluta em todas as coisas. Agora vamos lá para o coração da palavra. Vamos lá em Gênesis, gente, lá no início da Bíblia. Se tu conseguiu abrir a tua Bíblia e está acompanhando, vamos lá em Gênesis 1. Gênesis 1, deixa eu ver, versículo 3.
Deixa só eu achar o versículo 3 aqui. Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Entendeu? Por que que faz toda a diferença e disse Deus? Porque Deus disse e aconteceu. Amém? Então, eu quero que tu preste atenção, observa o que eu estou te falando. Deus não repete, ele não fica repetindo lá, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Ele não repete. Ele não ensaia, porque eu ensaiei para vir aqui conversar com vocês. Eu li, eu estudei, teve versículos que eu li e reli para eu tentar ter na memória para melhor falar para vocês. Entende? Então, eu ensaiei. Deus não ensaiou. Deus ordenou e as coisas aconteceram. E Deus não tenta. Ele não ficou tentando. Ah, tá, eu vou tentar aqui, agora vamos ver se vai acontecer. Vamos ver, haja luz. Será que houve? Não. Ele falou e aconteceu. Deus fala e a criação obedece. Salmos 33, 9. É que eu tô com o ventilador ligado aqui, daí tá fazendo vento, tá me atrapalhando a minha Bíblia, mas tá muito calor, eu tenho que estar com o ventilador ligado, gente. Olha só, Salmos 33, versículo 9 vai dizer, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Amém? Palavra do Senhor. Aqui está uma verdade libertadora. Só Deus cria com a palavra. Nós falamos, Deus cria. Nós pedimos, se o que nós estivermos pedindo está de acordo com os princípios, com o caráter e com os planos de Deus para a nossa vida, Deus pode fazer. Deus decide se fará. Nós confiamos e Deus governa. Jesus não usava palavras mágicas. Em nenhum momento. Tu pode ler a Bíblia de capa a capa. Tu pode ler o Novo Testamento do início ao fim. Tu não vai ouvir, tu não vai encontrar nada que diga que Jesus estava usando palavras mágicas, porque isso não aconteceu. Jesus nunca usou encantamentos, nunca repetiu fórmulas, nunca ensinou técnicas verbais. Ele dizia, eu quero ser limpo. Levanta-te, vem para fora. E daí Mateus 8,8, deixa eu abrir aqui, Mateus 8,8 vai nos ensinar. Mateus 8,8 vai nos dizer, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Palavra do Senhor. O centurião havia entendido algo que nós precisamos aprender. A autoridade não está no volume da voz, mas em quem governa o teu coração. Aonde o teu coração está firmado? O teu coração está firmado no egoísmo, naquilo que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O teu coração está firmado na vaidade, eu posso, eu posso, eu posso. Onde está firmado o teu coração? Porque se o teu coração estiver firmado no amor incondicional de Jesus por ti, nas verdades que a palavra traz, naquilo que o Espírito Santo nos ensina, aí sim, Jesus está governando o teu coração.
E daí João 1:1 vai nos ensinar, no princípio era o verbo. E João 1,14 vai dizer, e o verbo se fez carne por nós, por amor de nós. Jesus é a palavra viva, não existe encantamento, não existe mágica, não existe feitiço. Jesus é a palavra viva, não uma palavra repetida, mas uma palavra entregue para aqueles que o amam. E daí? E daí a gente tem que cuidar, meus irmãos, minhas irmãs, com o perigo de fazer decretos sem submissão. O que isso quer dizer, Karen? Aqui a gente precisa de muito equilíbrio e muito temor ao Senhor. A Bíblia nos ensina a confessar a fé, proclamar a verdade e testemunhar o Evangelho, mas nunca ela vai nos ensinar a substituir a vontade de Deus pela nossa voz. Isso não acontece. O Espírito Santo não nos ensina isso, a palavra do Senhor também não nos ensina isso. O que não nos ensina? Não nos ensina a substituir a vontade de Deus pela nossa voz. Aí tu tá orando, sei lá, para uma irmã na igreja, e o Senhor já revelou que aquilo que aquela irmã está pedindo não vai acontecer. Que ele vai entregar algumas coisas para ela, mas de uma outra forma. E daí tu tá lá decretando sobre a vida dessa irmã, porque ela vai conseguir, porque a porta vai se abrir, porque isso vai acontecer. Gente, muito cuidado, muito temor, muito conhecimento da palavra, e que o Espírito Santo esteja sempre conduzindo a nossa palavra, as nossas orações. Porque a palavra nunca nos ensina a substituir a vontade de Deus pela nossa voz. Tiago 4,15 vai nos ensinar. Deixa eu só abrir aqui. Tiago 4,15. Roubaram meu Tiago daqui. Eu tenho uma partezinha anotada aqui. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, não é eu quero, eu decreto, eu faço, eu isso, eu aquilo. Não é assim. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Provérbios 16:9 vai nos ensinar: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Fé, meus irmãos, não é controle. Fé é rendição, é confiança. É tu saber que tu não pode. O que tu podia fazer, tu fez até aqui. E daqui para frente, tu só confia que o Senhor vai fazer o melhor. Isso é fé, é entrega, é rendição. E qual é o verdadeiro poder da nossa boca? Qual o verdadeiro poder da nossa boca? Romanos 10:10 vai nos dizer: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão para salvação. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12.
Aqui, Hebreus 4:12 vai nos dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. A nossa boca não cria mundos, mas ela pode criar, confessar, arrepender, liberar perdão, anunciar salvação, glorificar a Deus. O poder não está em nós falando. O poder está em Deus falando através de nós. Porque nós nada mais somos do que instrumentos na mão do Senhor, nas mãos do Espírito Santo, nas mãos de Jesus Cristo. Então, quando Ele pode nos usar para sermos boca dele aqui no mundo, significa que nós estamos alinhados com a sua palavra, nós estamos em arrependimento, em santidade, em obediência, nós estamos dentro dos princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos buscando o caráter de Jesus Cristo. Amém? E aí, meu irmão, minha irmã, talvez você que está ouvindo hoje a nossa conversa tenha confiado em frases, tenha confiado nessas palavras ditas que vão nos abençoar, que vão abrir os caminhos enquanto nós falamos, que vão fazer e acontecer. Quantos de nós não buscamos atalhos, não é mesmo? Não buscamos uma abreviação, né? Eu sei disso, eu sou humana, eu também já fiz isso. Quantos de nós está cansado de tentar controlar? Eu controlo, eu que sei, eu que faço, eu que digo, eu que... Sabe? E daí eu quero te dizer, largue esse fardo, largue esse peso, para de achar que apenas uma palavra vai abrir os teus caminhos. Até pode acontecer de apenas uma palavra abrir os teus caminhos, se essa palavra sair da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem o poder. Ele desceu até o inferno e retornou com as chaves da morte na mão. Ele pode. Nós não. A menos que sejamos instrumentos afiadíssimos na mão de Cristo. Agora deixa eu te falar uma coisa muito séria. Jesus Cristo, ele não te chama para fórmulas. Ele não te chama para dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Ele te chama para um relacionamento. Ele te chama para ser íntimo dele, a tal ponto que ele venha a te chamar de amigo. Tu consegue pensar nisso? Tu consegue dimensionar Jesus Cristo te chamando de meu amigo? Por quê? Porque você se rendeu, você confiou, você buscou na palavra, no Espírito Santo, orientação, direção, o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não te chama para fórmulas. Com Jesus Cristo não é Ctrl+C, Ctrl+V. Ele te chama para um relacionamento. Ele quer não somente que nós o conheçamos
e que nós saibamos tudo o que Ele pode fazer, mas que a gente se apaixone pelo coração dele, por aquilo que ele decidiu fazer, a obra de amor, de vida que ele fez por nós. Aí sim, aí nós vamos estar alinhados com a palavra, aí nós vamos estar dentro do caráter de Cristo, buscando esse caminho. E daí sim, Jesus Cristo vai falar e as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Não por mágica, mas por amor, por submissão, por companheirismo, não é? E que isso te alcance, que isso chegue na tua vida, em nome de Jesus. João 6, para a gente ir encerrando, creio eu. João 6 vai nos ensinar. Deixa só eu achar aqui. João 6 vai nos ensinar, deixa eu ver aqui, é João 6, 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou repetir. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então não é por fórmula, não é por palavra mágica, não é por muito repetir, é pela tua entrega, é pelo tempo que tu dispõe a procurar o coração de Cristo, a termos um alvo, a sabermos que nós temos que nos parecer com Ele, nos entregarmos a palavra dele. Ah, Karen, mas isso é muito difícil. É difícil, é. É difícil sim, minha irmã, meu irmão. Não é para qualquer um, não. É para quem tem Jesus no coração. É para quem se lembra todos os dias de onde o Espírito Santo te resgatou, de onde ele te tirou. Tu sabe o que tu fazia, o que tu era, quem tu era, como era. Tu te lembra? E mesmo assim, Jesus não te apontou o dedo, ele escolheu te amar do jeito que tu estava. E se entregou numa cruz, morte de cruz, por amor de ti e de mim. E que a gente nunca se esqueça disso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante de ti. Renunciamos, Pai, toda confiança em palavras vazias, em técnicas humanas, em tentativas de controlar o espiritual. Ensina-nos a ouvir mais, a obedecer mais, a confiar mais. Que a tua palavra habite ricamente em nós, não apenas em nossos lábios, mas em nosso coração. Que falemos menos de nós e mais de ti. Que vivamos não de fórmulas, mas de fé em ti, Senhor. Em nome de Jesus, a palavra viva, eterna e verdadeira. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui foi a nossa conversa para que nós possamos parar de buscar palavras mágicas, rituais, e saibamos e procuramos aquele que tudo pode, Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.